Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal. Mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Frei Gilson, queridos irmãos e irmãs, nós acabamos de ouvir no Evangelho nosso Senhor Jesus Cristo criticar a incredulidade, a resistência em crer que os mestres da lei e os fariseus tinham. Veja, Jesus já havia realizado muitos sinais, já tinha aí curado o leproso, cegos, expulsado os demônios, já tinha ressuscitado a filha de Jairo e tantos outros sinais, prodígios, mas mesmo assim estão dizendo: faz um sinal, faça um sinal para a gente crer. E passando aí as páginas dos evangelhos, nós vamos ver essa dificuldade, essa resistência que persiste no coração de muitos em acreditar em nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês lembram ali no capítulo 9 de São João, a cura daquele cego de nascença, que todo mundo está vendo, mas parece que alguns realmente estão cegos, não estão vendo. Está vendo que aquele homem de nascença foi curado e começam a perguntar para ele: mas o que de fato te aconteceu? E o cego responde, o ex-cego responde, e perguntam de novo, e ele até diz assim, ironicamente, né? O cego diz assim: olha, eu já vos disse e não ouvistes. Por que quereis ouvir novamente? Por acaso quereis vos tornar discípulos dele? E eles: não, nós somos discípulos de Moisés. Vão atrás dos pais do cego e perguntam. Os pais, com medo, dizem: olha, ele já é adulto, pergunte para ele. Mas não é porque não estavam vendo, é porque não queriam crer. Até mesmo depois daquele outro milagre evidente da ressurreição de Lázaro, já estava morto há 4 dias, Jesus ressuscita o cara, desculpa falar assim, mas mesmo assim não querem. O que fazem agora? Vão matar Jesus e matar também Lázaro. Você está vendo a dificuldade em crer? Ouvimos também na primeira leitura, o povo que tinha acabado de sair do Egito, com mão forte Deus os fez sair, e agora, diante do perigo que está às costas, o povo começa a duvidar de Moisés e começa também a ironizar, dizendo: é porque não tinha sepultura lá que você nos trouxe para cá, Moisés? A dificuldade em crer, especialmente quando as coisas não saem bem como a gente quer. Mas, de um outro lado,
nós temos realmente a diferença de um coração dócil. E aqui quero recordar do glorioso São José, que aos mínimos acenos de Deus, ele já muda toda a vida dele, toda a direção da vida dele. Você vê naqueles episódios, ali são 4 momentos, que a Sagrada Escritura ali mostra, pelo menos, em que o anjo aparece e diz: recebe-a em sonho, recebe-a. O que aconteceu nela é obra do Espírito. São José, justo, santo, que já queria deixá-la, muda, recebe Nossa Senhora. Depois o anjo de novo, vai para o Egito. São José vai para o Egito. Depois volta do Egito. Depois ia para a Judéia, diz que por meio de um sinal também não, vai para a Galileia. Uma vida que aos mínimos movimentos, assim como os olhos das escravas estão fitos nas mãos da sua senhora, assim como os olhos dos escravos estão fitos nas mãos do seu senhor, assim também o nosso coração, os nossos ouvidos estejam atentos à vontade de Deus. Agora, é claro que não conseguiam ver e não conseguiam acreditar em Jesus, porque já cheios de si. Enquanto José, vazio de si e aberto para a escuta da palavra de Deus. Essa noite passada, fazia com uma irmã minha, a gente fazia uma live sobre vida de oração. E aí no final as pessoas começaram a fazer algumas perguntas e eu achei interessante. Uma pessoa perguntou assim: olha, a oração de madrugada é mais forte? E ali, bem, Nosso Senhor escuta a nossa oração, seja de manhã, de tarde, de noite. Mas de fato, na madrugada, até fazia uma experiência, de rezar de madrugada, e a maravilha de tantas pessoas, dezenas de milhares de pessoas rezando o rosário. Mas, veja, é claro que há também a penitência, muitas vezes unida ali à oração. Mas de madrugada, a sabedoria da igreja, ou de manhã cedo, desde a aurora ansioso vos busco, você percebe no seu coração, depois de acordar ali, o silêncio do coração. Muitas vezes não tem a agitação do dia, dos problemas que você vai enfrentar, ou de manhã logo cedo, a oração matinal, como agora de manhã. Então, esse vazio, o silêncio, deixa eu dizer assim, a pobreza do coração, que encontra espaço dentro de nós. Durante a noite o anjo falava com São José. Mas quero dizer, seja de noite, de madrugada, durante o dia, essa abertura, porque o conteúdo, deixa eu dizer assim, daquilo que Deus deseja nos falar, também depende de como o recipiente que somos nós recebemos. Se há uma abertura ou se há um fechamento. Se há um vazio ou um preenchimento de nós mesmos. Aqui ao lado do altar tem um copo de água, que está ali com água. E a água se molda àquele formato. Mas se fosse algo que não conseguisse abrir, fechado, realmente nada conteria. E é claro, a oração é esse momento aí que a gente pode sim ter esse encontro com Deus e ir moldando o nosso coração. Deixando que Deus nos fale e nos conduza. Porque de fato, Deus é bom e verdadeiro e só quer o bem para a nossa vida. A gente que às vezes na hora da agitação, a gente não consegue compreender bem, às vezes pensa que Deus não está olhando para nós, mas como deixaria de olhar para nós aquele que deu o seu Filho por nós, aquele que dá o seu Filho por nós todos os dias na mesa eucarística e que agora vamos nos abeirar. Como Deus não olha para nós? Como é que Deus não quer o nosso bem?
Como é que Deus não quer dirigir a nossa vida? É claro que quer. Aquele que deu a vida por nós, derramou o seu sangue, deseja ardentemente que estejamos com Ele no banquete eterno. Então vamos já nos aproximar desse banquete que já temos acesso agora pelo corpo e sangue de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.